tudo bem? Sou Walter Luiz, sou psicanalista e hoje eu gostaria de falar com vocês referente à parábola do semeador. Você já se perguntou muitas vezes por que algumas sementes de sabedoria crescem e outras morrem? Hoje nós vamos entender a parábola do semeador, a chave para nós sabermos onde a palavra de Deus ou qualquer verdade realmente frutifica. Esta não é apenas uma história sobre agricultura, mas é sobre a sua vida. Porque investimos muitas vezes em autoconhecimento, mas nem sempre nós colhemos o resultado que nós queremos. Então a parábola do semeador, ela não fala de fé, ela fala de uma psicologia de crescimento. O semeador é a terapia, a semente é a verdade e o solo é a nossa estrutura, ou seja, o solo é a nossa mente, nossa estrutura psíquica. Segundo você já ouviu falar sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e parte da sua semente caiu à beira do caminho e veio as aves e a comeram. Outras sementes caíram em lugares rochosos, onde a terra era pouca, germinou depressa, mas logo secou-se ao vir o sol, pois não tinha raiz. E outra parte da semente caiu então entre os espinhos, que ao crescer os espinhos sufocaram, então não deu o seu fruto. E outra parte já caiu finalmente em boa terra, e alguns produziram, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. A parábola, na verdade, ela se torna um modelo que explica por que muitas vezes a terapia, por que a autoajuda, por que o conhecimento, né, muitas vezes, como que eles funcionam. E esse conhecimento, ele só funciona se a nossa estrutura psíquica, que representa a Terra, né, se ela estiver preparada. Se a sua mente não estiver preparada, nada vai frutificar na sua mente. Então, segundo a parábola, existe 4 tipos de terras, 4 tipos de corações ou de ouvintes. Vamos analisar a primeira parte da semente que caiu à beira do caminho. É quando a palavra é ouvida, mas não é compreendida nem absorvida. A distração, muitas vezes, ou a pressa que representa as aves, então roubam a semente antes que ela se fixe na mente da pessoa. Então a verdade não pode crescer, ou seja, não pode crescer se não houver foco, se não houver reflexão. Então, muitas vezes, a mente ela começa a agir no piloto automático, não processa a informação. O material novo ele é imediatamente descartado pelos mecanismos de atenção seletiva, que considera mais relevante. Ou seja, a gente seleciona, fazemos certas seleções de algumas informações e outras nós não absorvemos. Então, muitas vezes, isto é uma negação. A negação inconsciente que não permite que a verdade entre dentro de nós. Então, esta é a estrutura psíquica de uma pessoa. Nós temos o nosso ego defensivo. Então, a parte do ego defensivo, a mente da pessoa não permite que a semente caia. Ou seja, ela usa a negação ou a racionalização para se convencer de que não precisa de ajuda. Então, a semente é roubada pela sua rotina e pela sua incapacidade de parar e refletir. E essa é a parte que cai na beira do caminho. A semente que cai então em lugares rochosos, já é a pessoa que já aceita a palavra, aceita com alegria, aceita com entusiasmo, né? Que a gente diz que germinou depressa, mas a fé ou o compromisso não tem profundidade, ou seja, não tem raiz. A pessoa aceita com alegria, mas não tem essa firmeza, não tem essa raiz. Por quê? Porque quando chegam as dificuldades, os desafios, a perseguição que representa o sol quente, a pessoa desiste rapidamente, porque falta perseverança.
São as pessoas que muitas vezes começam a dieta, começam um novo projeto com euforia, mas abandonam na primeira dificuldade que encontrarem. Então, muitas vezes a pessoa tem falta de tolerância, tem falta de resiliência à frustração. Então a pessoa deseja a mudança, que é a semente que brota. Ela deseja a mudança, mas não tolera o sofrimento, o esforço necessário para que tenha uma consolidação, né, desse projeto, para que isso cresça, para que frutifique. Então a pessoa ela tem essa expectativa irrealista de que a mudança será fácil, né? Uma idealização que a pessoa tem. Ah, vai ser fácil. Mas quando a realidade se apresenta, que quer dizer o sol quente se apresenta, então exige da pessoa o esforço, muitas vezes a dor, e muitas vezes o medo, a ansiedade toma conta da pessoa e faz com que a pessoa então regrida e desista. Aqui, no caso dos lugares rochosos, a semente ela entra na pessoa com entusiasmo exagerado. Mas este entusiasmo é frágil, pois é uma busca, muitas vezes, por prazer imediato. A pessoa não tem paciência para esperar. Então, na primeira exigência de disciplina, ou muitas vezes de enfrentar uma sombra pessoal, a pessoa desiste. Então, falta-lhe a resiliência do ego para criar raízes. Então, a pessoa precisa, né, ter mais resiliências às frustrações. Há agora uma outra parte da semente que caiu entre os espinhos. Então, a semente está na terra, mas o seu crescimento muitas vezes é sufocado pelas preocupações do mundo, pelas ilusões das riquezas, pelos prazeres da vida que se apresentam. Então, a verdade ela acaba morrendo devido à ansiedade excessiva, a essa ambição material que consome toda a energia, que consome toda a atenção da pessoa. É no caso, por exemplo, de um estudante que ele tem um potencial, mas dedica todo o seu tempo a ganhar dinheiro ou a se divertir, sufocando os seus estudos. Então, começa a ter nesta pessoa um conflito interno. Então, a energia psíquica ela está completamente esgotada, lutando contra conflitos não resolvidos, muitas vezes, em questão de medos, em questão de dívidas, em questão de preocupações. E muitas vezes o id, que é isto que todos nós temos, que é a busca incessante por prazer imediato, né, por riqueza, por status, isto acaba dominando a pessoa, acaba, de certa forma, roubando a energia desta pessoa. Então, as preocupações do mundo que representam esses espinhos são as defesas, as obsessões neuróticas que sufocam qualquer possibilidade de crescimento saudável. Então a semente tem espaço, mas o seu crescimento é impedido pelas ansiedades da vida adulta, as obsessões financeiras, os medos e os vícios. Então a energia desta pessoa, ela está 100% comprometida em apagar incêndio, em vez de investir no próprio futuro. E a neurose muitas vezes sufoca este crescimento. Mas há também uma parte da semente que cai numa boa terra. Ou seja, a pessoa já ouve, a pessoa compreende e retém a palavra. Ela permite que a semente crie raiz profunda e através da ação e perseverança ela produz frutos abundantes. Então a verdadeira fé ou o verdadeiro conhecimento, ele se manifesta em resultados concretos na vida desta pessoa, que é onde acabam produzindo muitas vezes os frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Então é quem ouve uma lição e a internaliza e aplica de forma consistente na sua vida. Então, a pessoa sempre está aberta à experiência e à prontidão para a mudança. Então, o indivíduo está emocionalmente estável, motivado e focado no crescimento a longo prazo. A pessoa que recebe a palavra em boa terra, ela tem a capacidade de processar a informação, de ouvir e compreender e integrar todas as novas lições. Não apenas ouve, mas age, ou seja, produz o fruto, demonstrando maturidade e força do ego para suportar o processo de mudança. Esta mente é aquela que tem o foco, que tem propósito, tem motivação.
ela permite que a informação não só entre, mas seja integrada ao seu sistema de crenças. É o estado da mente aberta que transforma o conhecimento em ação consistente e produtiva, que é o fruto. Então a lição do semeador é um autoexame, é uma lição de autoexame. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas a colheita depende muito apenas da qualidade do solo. Reflita você, que tipo de solo tem sido o seu coração hoje? Deixe nos comentários que semente de sabedoria você tem plantado na sua vida. Se este vídeo te tocou, curta, compartilhe para que esta palavra frutifique em mais vidas. Lembre-se de uma coisa, você não pode mudar a semente e nem o semeador, mas pode preparar o seu solo. Qual é o seu trabalho terapêutico ou de autoconhecimento hoje, ou que você tem usado para mudar a sua vida? Para que fugir do caminho através da negação? Ou remover as pedras, né, que é a falta de resiliência que muitas vezes nós temos que remover? Ou às vezes nós temos que cortar os espinhos, tirar essas ansiedades e as distrações? Ou receber, às vezes, com o propósito de mudar? Então, o fruto do seu potencial depende disso. Até o próximo vídeo.